Eu nunca fui o tipo de mulher que sonhava com casamento. Vestido branco, igreja cheia, tapete vermelho. Tudo isso sempre me pareceu um teatro caro demais. Mas quando conheci o Rafael, algo em mim mudou. Ele fazia o mundo parecer um lugar menos cruel. E por mais contraditório que pareça, mesmo com a mãe que ele tinha, eu quis dizer sim. Naquele dia, eu estava pronta. Maquiagem feita com carinho, cabelo preso como num conto de fadas. Meu vestido era simples, elegante. E quando entrei na igreja e vi Rafael esperando no altar, com os olhos brilhando de emoção, percebi que tudo, cada renúncia, cada discussão com a mãe dele, cada lágrima escondida, valia a pena. O salão estava lotado. Amigos, parentes, gente que eu nem sabia direito quem era. Todos estavam ali para ver aquele momento acontecer. Você jura aceitar Melissa como sua legítima esposa? As palavras ecoaram. Eu olhei para Rafael. Meu coração batia tão alto que eu mal ouvia o que o padre dizia, mas vi quando ele sorriu e disse: Sim, eu aceito. Era a minha vez. Eu ia responder. Eu ia dizer sim, diante de todos. Mas então, as portas da igreja se abriram com um estrondo tão alto que fez minha espinha gelar. Me virei, instintivamente. Todo mundo fez o mesmo. E lá estava ela. A mulher que prometeu destruir o nosso relacionamento desde o primeiro dia. A mulher que jurou que eu não era digna do filho dela. A mulher que sempre me tratou como uma intrusa, vestida de noiva. Sim. Minha sogra entrou no meu casamento usando um vestido branco, rendado, com véu e buquê. E não era um traje discreto. Era um vestido pesado, bordado, daqueles que chamam atenção. Até no escuro. Parecia que ela estava indo casar com o próprio filho. E pior, ela entrou como se estivesse desfilando, olhando em volta como se aquele fosse o momento dela. Ouvi uma senhora cochichar. Isso é real? Um primo do Rafael soltou. Um riso nervoso. Minha mãe ficou imóvel com a mão sobre o peito. E eu senti meu sangue sumir das veias. Ela caminhou até metade da nave central. Parou, me olhou para o Rafael e disse em alto e bom som: Rafael, você ainda tem tempo de mudar de ideia. Silêncio. A igreja congelou. Eu não sabia se ria, chorava ou saía correndo. Mãe, Rafael sussurrou quase sem ar. O que você está fazendo? Ela sorriu. Um sorriso gelado, calculado. O que eu devia ter feito há muito tempo. Impedir esse erro. Aos poucos, os convidados começaram a murmurar. O padre estava pasmo. Eu olhava para o Rafael, procurando nos olhos dele alguma reação. Alguma defesa. Ele hesitou. Por um segundo, e foi o suficiente para minha garganta fechar. Aquela hesitação doeu mais do que qualquer palavra. Era como se, no fundo, ele não tivesse tanta certeza assim. Eu me virei de volta pro altar, olhei direto, nos olhos do Rafael e sussurrei. Você vai deixar isso acontecer? Ele respirou fundo. Caminhou até a mãe. Mãe, você precisa sair daqui. Não até você me ouvir. Eu já ouvi. A vida inteira. Então escuta mais uma vez. Ela se aproximou, a poucos centímetros do rosto dele. Essa mulher não é pra você. Ela quer te afastar da família, ela te manipula, te faz fraco. Desde que ela apareceu, você virou outro homem. Justamente. Um homem que você não pode mais controlar. Ele respondeu, com firmeza. Aquilo me deu forças, mas ela não se deu por vencida. Eu fiz tudo por você, Rafael. Eu me sacrifiquei. Te criei sozinha. E agora você joga tudo isso fora por uma mulherzinha que você conheceu há 2 anos. Foi aí que eu avancei. Eu já tinha aguentado muito. Aguentei olhares tortos, comentários ácidos, telefonemas sem fim. Ela me mandava mensagens escondidas dizendo que eu nunca seria suficiente. Me sabotava sempre que podia. E mesmo assim, eu tentava manter a paz por amor ao Rafael. Mas ali, naquele altar, naquele momento, algo em mim quebrou. Dona Lúcia, minha voz saiu firme, mesmo com as mãos tremendo. Eu não sei o que a senhora acha que vai conseguir com isso, mas eu não vou deixar que destrua o nosso dia. Ela se virou para mim com aquele olhar debochado de sempre. Você acha que esse casamento vai durar? Eu dou 3 meses. Rafael vai abrir os olhos. O que a senhora está fazendo não é amor, é ego. Amor de mãe não vem com chantagem. Os convidados estavam em silêncio absoluto. Era como assistir a um julgamento. E eu me sentia no banco dos réus. Ela deu um passo à frente, me encarou e disse: Eu nunca vou te aceitar.
Eu sorri. Ainda bem, porque eu não casei com a senhora. Rafael segurou minha mão, e naquele instante algo mudou. Ela se virou, bufou alto e saiu da igreja. Pisando firme, como uma rainha destronada. Mas aquele momento destruiu algo dentro de mim. A cerimônia continuou, mas a leveza foi embora. No fundo eu sabia. Aquilo tinha sido apenas o começo, e eu estava certa, porque no dia seguinte recebi uma mensagem anônima, uma foto, do Rafael, em um restaurante, com a mãe dele, e uma legenda. Nem tudo é o que parece. Continuei, encarando a tela do celular com o estômago embrulhado. Aquilo era só o começo do que ela tinha planejado. O que veio depois, eu jamais poderia imaginar. Eu passei a noite inteira acordada. Depois daquilo tudo, do vexame, da cena, dos olhares, eu não consegui dormir. E não era só pela vergonha. Era por algo muito pior. A sensação de que aquela mulher não ia parar. Que aquilo não tinha sido um ataque impulsivo, mas o primeiro movimento de um plano muito maior. A imagem da sogra vestida de noiva ainda pairava nos meus olhos quando vi a notificação no celular às 7 da manhã. Mensagem anônima. Sem nome, sem número. A foto era nítida. Rafael de frente sentado num restaurante pequeno. Do outro lado da mesa, a silhueta da mãe dele. Os dois rindo. Parecia uma cena íntima, mas desconfortável. E logo abaixo, a legenda. Nem tudo é o que parece. Abra os olhos enquanto é tempo. Me senti suja, como se alguém estivesse me observando, como se eu estivesse dormindo com um estranho. Fiquei horas encarando aquela foto. A paranoia veio feito avalanche. Será que ele voltou atrás? Será que ela estava tentando separar a gente desde dentro? Ou pior, será que ele nunca deixou de ser o filhinho da mamãe? Na hora do café, Rafael parecia leve, como se nada tivesse acontecido. Mas eu estava com uma névoa escura na cabeça. Decidi não confrontá-lo de imediato. Esperei. Observei. E o que vi me deixou ainda mais desconfortável. Ele começou a sair com frequência. Inventava desculpas estranhas. Dizia que precisava visitar o tio doente, resolver coisas do trabalho, ajudar um amigo que nem conheço. Mas sempre voltava com o perfume dela grudado na camisa. Sim. O mesmo perfume que ela usava desde que nos conhecemos. Aquele cheiro sufocante de jasmim artificial, quase enjoativo. Eu reconheceria a quilômetros de distância. Você viu sua mãe ontem? Perguntei casualmente num domingo à noite. Não, por quê? Só curiosidade. Sorri fraco. Ele mentia. E eu sentia. Na segunda-feira, abri o computador para trabalhar. Meu e-mail pessoal estava cheio de mensagens novas. Entre elas, uma com o título: Você não merece esse sobrenome. Cliquei. E ali estava, uma cópia digital da certidão de casamento. Aquela que ainda nem havíamos retirado do cartório. Embaixo, em vermelho, uma anotação. Rafael não assinou por amor. Assinou por pena. Meu estômago virou. Meu peito apertou. Alguém tinha acessado o sistema. Alguém estava vasculhando cada canto da minha vida. Ela. Claro que era ela. Comecei a me sentir cercada. Qualquer movimento que eu fazia, ela já sabia. Eu desconfiava até das tomadas da casa, do roteador, do nosso celular. Aquela mulher parecia estar em todos os lugares, o tempo todo. Na terça, fui até a casa dela, sozinha. Bati na porta com força. Ela abriu. Estava com um hobby de seda branca e um sorriso forçado, como se estivesse me esperando. Veio tomar um chá? Eu sei que foi você. Eu faço tantas coisas, querida. Você vai ter que ser mais específica. Entrei sem pedir permissão. Sentei no sofá. A foto, o e-mail, a sabotagem. Ela riu. Riu como uma vilã de novela mexicana. Você ainda não entendeu, não é? Rafael é tudo o que eu tenho. Tudo o que eu construí. E você é só uma fase, uma moda passageira. Eu sou a esposa dele. E eu sou a mãe. E na guerra entre esposa e mãe, só uma vence. Não é uma guerra, rebati. É a vida dele. A escolha dele. Ela se aproximou com olhos semicerrados. Você acha que ele escolheu você? Ou você se aproveitou da carência dele? Porque eu vi. Vi como ele era frágil quando te conheceu. Vi como você entrou na vida dele como um sussurro. E agora quer gritar mais alto que eu. Não quero competir. Só quero viver minha vida. Ela me olhou nos olhos. Pela primeira vez,
sem ironia, e disse com a voz mais baixa e sombria que já ouvi: Eu destruo vidas por muito menos. E então, sorriu. Me levantei. Saí sem dizer mais nada. Aquilo não era mais só uma sogra. Era uma ameaça. Na semana seguinte, meu trabalho começou a sofrer. Alguém estava ligando para meus clientes, inventando histórias, dizendo que eu estava sendo investigada, que eu era desonesta, que meu casamento era uma farsa. Perdi 2 contratos importantes. Quando confrontei Rafael, ele negou tudo. Mas o olhar dele, aquele olhar me dizia que ele não estava sendo 100% honesto. Naquela noite, mexendo em suas gavetas, encontrei uma carta manuscrita, com a caligrafia da Lúcia. Filho, tudo o que eu faço é por você. Você pode até estar cego agora, mas um dia vai entender. Aquela mulher vai te arruinar. Volta pra mim. Sempre tem um caminho de volta. Mamãe. Eu não sabia o que doía mais. O teor da carta, ou o fato de ele ter guardado. No domingo recebi o pior golpe. Minha mãe me ligou, chorando. Filha, você está bem? Sim, por quê? Recebi uma mensagem. Com fotos. Suas. Com outro homem. O quê? Estão dizendo que você está traindo o Rafael, que seu casamento é uma farsa. Fiquei em choque. Corri para o grupo da família no WhatsApp. Lá estava, uma sequência de imagens editadas. Eu, supostamente, aos beijos com um homem desconhecido. Mas eram montagens grotescas, nem mesmo bem feitas. Mas suficientes para gerar dúvida. Lúcia havia compartilhado, disfarçadamente, como alerta. Alguém precisa abrir os olhos do meu filho, ela escreveu. Meu sangue ferveu. E Rafael? Silêncio. Ficou em cima do muro. Disse que não sabia mais em quem acreditar. Aquilo foi o golpe final. Fiz as malas e saí de casa. Não chorei, não gritei, apenas fui embora. Mas dentro de mim, eu prometi, ela não vai vencer. Só que mal sabia eu. A vingança ainda estava longe de começar. E quando começou, ela não foi doce. Ela foi cirúrgica, ela foi pública, ela foi mortal. Mortal. Quando fechei a porta atrás de mim e deixei a casa onde morei com Rafael, não chorei. Não me desesperei. Não gritei. Apenas guardei tudo. Cada frase, cada gesto, cada humilhação. Eu sabia que aquela história ainda não tinha acabado. Mas também sabia que eu não seria mais personagem da tragédia de ninguém. Se a Lúcia queria guerra, ela teria. Só que nos meus termos, e minha primeira arma seria o silêncio. Na segunda-feira não atendi ligações, nem respondi mensagens. Deixei Rafael no vácuo, minha família confusa e minha chefe preocupada. Durante 3 dias, sumi do mapa. Fui para um hotel fora da cidade, desliguei o celular e fiquei só com um caderno e uma caneta. Ali, comecei a organizar o caos. Linha por linha, escrevi tudo o que aquela mulher tinha feito desde o início do nosso relacionamento. Os áudios vazados, as visitas inesperadas, os ataques em grupos de família, os prints falsos, a entrada triunfal vestida de noiva, a difamação pública, as ameaças veladas. Mas foi ao revisar a mensagem anônima da foto no restaurante que algo acendeu em mim. Aquela legenda. Nem tudo é o que parece. Comecei a pensar. E se a história for maior do que só uma sogra ciumenta? E se houver algo que ela tenta esconder e que o Rafael, mesmo sem querer, está encobrindo? Na quarta-feira fui até a casa da irmã mais nova de Rafael. A Juliana, ela nunca gostou da mãe. Sempre dizia que Lúcia era a atriz principal da própria novela. Quando abri a porta e ela me viu, arregalou os olhos. Meu Deus, você tá viva. E mais lúcida do que nunca. Nos sentamos. Fizemos chá. E então ela olhou nos meus olhos e disse: A mamãe, ela está pior. Muito pior. Ela está dizendo para as pessoas que você é uma aproveitadora, que você enfeitiçou o Rafael. Mas tem uma coisa que ninguém sabe. Algo que talvez explique tudo. Arregalei os olhos. O quê? Você sabia que ela foi noiva antes de ter o Rafael? Como assim? Antes de engravidar. Quando era nova, ela foi noiva de um cara chamado Elias. Os dois estavam prestes a casar quando ele fugiu com a irmã da Lúcia, a tia Célia. Uma fuga escandalosa. A família quase implodiu. E o que isso tem a ver com tudo? Elias se parece muito com o Rafael. E, bom, tem mais. Ela hesitou. Mas eu insisti. Pode falar.
Eu descobri há pouco tempo que o Rafael pode não ser filho do pai que ele acha que é. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Mamãe guardou um bilhete. Uma carta, na verdade. Datada poucos dias antes do casamento dela. Nela, Elias se despedia. Dizia que Célia estava grávida e que ele precisava fugir. E tem uma frase que nunca esqueci. Você sabe, Lúcia, que esse filho não é meu. E nunca será. Minha mente explodiu. Você está dizendo que Lúcia pode ter engravidado de outro homem e usou o Rafael como moeda de barganha para manter o controle da família. Ela criou um império emocional em cima disso. E você, quando chegou, foi vista como uma ameaça. A peça que desmontava a mentira. Saí da casa de Juliana com um objetivo: ir até o cartório e puxar certidões antigas. E ali veio a confirmação. O pai do Rafael, aquele que está no registro, nunca reconheceu a criança formalmente. A assinatura no documento foi colocada anos depois, com caneta diferente, sem reconhecimento de firma. Um indício claro de fraude ou alteração posterior. Voltei para casa com cópias autenticadas. Naquela noite, eu abri o Instagram e postei uma única frase no story. Quando a verdade explode, nem o véu mais bonito consegue esconder. Em menos de 2 horas, recebi uma ligação. Era Rafael. O que você descobriu? O que sua mãe esconde? E o que você não teve coragem de encarar? Silêncio. Eu preciso te ver, ele disse. Marcamos num café. Ele chegou com o rosto abatido, olheiras profundas. Ela surtou. Desde que você saiu, ela não para. Me liga chorando, ameaça sumir. Diz que vai se matar. Chantagem emocional. Eu sei. Mas ela é minha mãe. Rafael, você precisa decidir. Vai continuar vivendo a vida dela. Ou começar a viver a sua. Eu tirei da bolsa as certidões, a carta escaneada, as mensagens que coletei. Mostrei tudo. Ele ficou em choque. Meu pai. Não é o seu pai. Ele encostou as mãos na cabeça. Respirou fundo. Ficou mudo por minutos. Isso muda tudo. Não. Isso apenas mostra o que sempre esteve aí. Agora você precisa escolher de que lado está. 2 dias depois, recebi um convite anônimo no e-mail. Se quer ver o próximo ato da peça, vá até o Salão Vila Bela. Sábado, 19h. Era o mesmo salão onde havíamos marcado a festa de casamento. A que nunca aconteceu, depois do escândalo na igreja. Fui, e lá estava ela, Lúcia, no palco, vestida de noiva, diante de um grupo de mulheres, falando sobre como recuperar o amor dos filhos que se perderam para mulheres erradas. Ela havia criado um grupo de apoio. Chamava de Mães Despertas, uma seita, um culto. E foi ali naquele palco que ela gritou: A Melissa roubou meu filho, mas eu ainda vou trazê-lo de volta. Levantei da plateia. Ela me viu. Empalideceu. Você me persegue? Não, eu vim ver sua ruína de perto. O público se virou. Algumas mulheres se afastaram, outras continuaram assistindo, encantadas. Você não tem mais poder nenhum, eu disse em voz firme. Eu tenho a verdade. A verdade? Então conta pra todas aqui quem é o verdadeiro pai do Rafael. Ela congelou. Um burburinho cresceu. Conta pra elas, Lúcia. Mostra a carta. A certidão. Mostra quem você sempre foi. Uma atriz desesperada para manter o controle de um palco que nunca foi seu. Ela gaguejou. E então, pela primeira vez, fugiu. Correu. Literalmente. Saiu pelas portas dos fundos. Naquele dia, Rafael me ligou chorando. Eu fui até ela, e ela confessou. E agora? Agora eu entendo quem é minha mãe. E quem é você? Ele chorava. Eu também. Me perdoa? Ainda não. Mas agora você está no caminho. No dia seguinte publiquei tudo, num vídeo, sem escândalo, sem gritos, somente fatos. A verdade, crua, viralizou, mas ainda faltava o último ato, a humilhação definitiva, aquela que ela nunca esqueceria, e eu já estava pronta para isso. Fazer aquele vídeo foi como abrir uma ferida exposta. Não a minha, a dela. Era a primeira vez que eu falava publicamente sobre tudo o que aconteceu. Gravei com calma, sem maquiagem, sem filtro, sem lágrimas falsas. Só eu, olhando para a câmera com a firmeza de quem já chorou tudo o que tinha para chorar. Eu contei do dia do casamento, do vestido de noiva que não era meu, do ataque psicológico, da sabotagem sistemática,
Contei da carta antiga, do segredo, da paternidade, das chantagens e terminei com a frase: Lúcia, você quis se vestir como noiva, mas se esqueceu que quem vive de mentira nunca chega ao altar da verdade. O vídeo bateu 1 milhão de visualizações em 3 dias. Nos comentários, mulheres compartilhavam suas histórias, esposas de homens dominados por mães narcisistas, noras silenciadas, gente que sofreu em silêncio. Algumas diziam: obrigada por dar voz à nossa dor. Outras: você foi mais forte que muitas de nós. E então, começaram a surgir os vídeos resposta. Várias mulheres da cidade, e até de fora, dizendo que conheciam a Lúcia, que ela havia feito coisas semelhantes com outras pessoas. Chantagens, mentiras, boicotes. Um dos vídeos mais pesados veio de uma ex-funcionária dela, uma cuidadora de idosos. A mulher disse, chorando, que Lúcia a demitiu e espalhou que ela havia roubado uma pulseira, só porque ela havia elogiado a nora do filho. Era um padrão. Controlar, isolar, destruir. Naquela altura, Lúcia já não podia andar pelas ruas sem ouvir sussurros. Algumas lojas da cidade cancelaram eventos em que ela participaria. O tal grupo Mães Despertas se desfez em menos de 48 horas. Mulheres que antes a idolatravam começaram a questionar suas intenções. E ela enlouquecia, em silêncio. Tentou me processar. Acusação de difamação, mas caiu por terra no primeiro despacho. A juíza rejeitou o pedido com base nas provas e testemunhos anexados ao vídeo. E foi aí que tudo virou. Rafael me ligou. De novo. Mas dessa vez, eu atendi. Ela teve um colapso. Está internada. Pausa. Está dizendo que foi envenenada por você. Fechei os olhos. Suspirei. A mãe que você conhece morreu? Ele ficou em silêncio. Acho que sim. Então talvez agora você possa nascer. Marcamos de conversar. Sem promessas, sem reconciliação. Só 2 adultos que viveram algo que nem novela se atreveria a escrever. Nos encontramos na mesma cafeteria de antes, e ele, pela primeira vez, chorou sem culpa. Eu fui fraco, você foi filho. E você? Eu fui forte. Mas agora tô cansada. Ele assentiu. Não tentou me reconquistar. Não pediu volta. Só agradeceu. Obrigado por ter me libertado. Mesmo depois de tudo que eu te fiz. Segurei a mão dele por 1 segundo. Mas dessa vez, eu era a que soltava primeiro. Fui embora leve, mas faltava uma última coisa, um último ato, algo que ela jamais esperaria. Peguei o vestido de noiva que usei naquele dia. Ou melhor, que tentei usar, o mesmo vestido que ela tentou. Apagar com sua loucura, sua presença, seu ego. Coloquei de novo. Tirei uma foto, de costas, num campo aberto, e postei no Instagram com a legenda: agora sim, eu caso comigo. E quem quiser, que venha inteiro. A imagem viralizou mais que o vídeo, porque naquele momento eu era o que toda mulher queria ser. Livre de tudo o que pesa. Mas aí veio o improvável. A reviravolta final. Juliana, a irmã do Rafael, me ligou numa tarde qualquer. Ela quer te ver. O quê? A mãe. No hospital. Pediu pra te ver. Sozinha. Pensei muito. Muito mesmo. Parte de mim queria que ela apodrecesse sozinha naquele leito. Mas a outra parte precisava de um ponto final. Um olhar nos olhos. Um adeus que não me deixasse pendurada no passado. Fui. Quando entrei no quarto, ela estava mais magra, abatida, sem maquiagem, sem controle. Apenas Lúcia. Crua. Ela me olhou como quem reconhece que perdeu. Você destruiu minha reputação. Você mesma destruiu. Eu só mostrei a poeira sob o tapete. Ela tossiu. Se ajeitou no travesseiro. Sabe, eu também fui nora um dia. Fiquei em silêncio. E a mãe do meu noivo me odiava. Disse que eu não era boa o suficiente. Que meu sangue era fraco. Que eu não prestava. E a senhora quis repetir a dor? Ela olhou para o teto, umedecida pelos próprios fantasmas. Eu prometi a mim mesma que nunca seria como ela. E virou pior. Ela fechou os olhos. Rafael, me perdoou? Não sei, mas... Ele está aprendendo a viver sem a coleira. Ela sorriu de leve. Pela primeira vez, sem sarcasmo. Você venceu, Melissa. Não, eu sobrevivi. E isso é muito mais difícil. Ela quis dizer algo, mas tossiu. A enfermeira entrou. E eu saí.
Na saída, deixei sobre a mesa de cabeceira um envelope. Dentro, uma única foto, ela, no meu casamento, vestida de noiva, e atrás, uma frase. Você pode vestir branco, Lúcia, mas nunca será a noiva. Fui embora com um peso a menos, mas a história ainda precisava de um desfecho, um que honrasse tudo o que eu passei, e um que, acima de tudo, me libertasse de vez. Meses se passaram. As pessoas esquecem rápido quando o escândalo não é delas. Mas eu não esqueci, não por amargura, mas por consciência, porque cada passo que dei desde aquele dia foi guiado por uma única coisa: paz, não vingança, não justiça. Paz. A Lúcia sobreviveu. Recebeu alta do hospital com um diagnóstico de transtorno borderline, episódios depressivos e tendências manipuladoras. Rafael tentou cuidar dela por um tempo, mas ele também estava quebrado demais. Precisava juntar seus próprios cacos antes de segurar os dela. A última vez que a vi foi numa foto, tirada por uma vizinha. Ela estava sentada na praça da igreja, com um vestido cinza desbotado, os cabelos soltos ao vento e um olhar perdido. Sozinha. O império dela ruiu. As amizades evaporaram. As máscaras derreteram. E pela primeira vez, ela era apenas humana. Quanto a mim, eu renasci. Transformei minha dor em palavra. Criei um blog chamado Noiva em Guerra. Comecei contando minha história. Depois, vieram outras mulheres. Milhares. Casos absurdos. Reais. Vivos. Fui convidada para podcasts, entrevistas, eventos sobre saúde mental e relacionamentos abusivos com sogras narcisistas. Minha história virou símbolo. E isso, mais do que qualquer vingança, foi o que me curou. Até que um dia, recebi uma carta pelo correio. Sim, uma carta. Era da Lúcia. A letra ainda era firme, mas havia uma instabilidade nas margens. Um desalinho que revelava mais do que as palavras conseguiam. Melissa, nunca pensei que escreveria para você. Ainda acho que você destruiu minha vida. Mas hoje, olhando da janela do meu apartamento vazio, me pergunto se, na verdade, você só tirou o pano da ferida que eu mesma escondi por décadas. Eu queria ser amada, só isso. E confundi amor com controle. Desculpa por tudo. Pela igreja, pela dor, pelo seu nome que manchei. Eu quis apagar você porque sua luz me cegava. Mas você sobreviveu. E isso me ensinou algo. Assinado, Lúcia. Fechei. A carta com as mãos tremendo. Não chorei, não sorri, só respirei fundo. E naquele momento entendi. Perdão não é reconciliação. É libertação. Uma semana depois, recebi um convite para ser palestrante num evento de mulheres empreendedoras. O tema? Reescrevendo sua própria história depois da dor. Aceitei. Comprei um vestido branco. Não como o da igreja, nem como o dela, mas um novo. Simples, fluido, sem véu, sem peso. No dia da palestra, entrei no palco vestida de branco. Não para me casar com ninguém, mas para marcar o fim de um ciclo. Aplausos. Silêncio. Expectativa. Peguei o microfone e comecei. Eu sou a mulher que teve seu casamento invadido por uma sogra vestida de noiva. Risadas nervosas. Mas hoje eu venho dizer que o vestido dela não foi o que me marcou, e sim o meu, porque o meu estava limpo. O meu era real. O meu era verdadeiro. Parei. Respirei. Continuei. Às vezes, a dor veste branco, sorri e finge amor, mas no fundo é só medo disfarçado, e às vezes a nossa maior vingança é seguir em frente mais forte do que nunca. O auditório aplaudiu de pé. No meio da plateia vi Rafael. Ele veio. Estava sozinho. Sem aliança, mas com um sorriso calmo. Depois da palestra, ele veio até mim. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Ver o quê? Que você conseguiu, que você venceu, que você é livre. Ficamos ali, em silêncio. Ele tocou no meu braço, suavemente. Sabe, eu me pergunto todos os dias como seria se eu tivesse te protegido desde o início. E eu me pergunto se teria aprendido tanto se não tivesse me protegido sozinha. Ele sorriu. E disse a frase que eu jamais pensei ouvir. Você é a mulher mais forte que já conheci. E me perdoa por ter sido covarde? Eu te perdoo, mas não por você. Por mim,
E assim nos despedimos, sem beijo, sem promessa, só com gratidão. Hoje eu sigo sozinha, mas não solitária. Carrego cicatrizes, mas todas elas contam a mesma história. A mulher que enfrentou o altar mais difícil e saiu de lá, com a cabeça erguida. Porque no fim das contas, ela até entrou vestida de noiva. Mas quem riu por último fui eu.